Olá, seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Eu tô animada para essa palavra hoje, e você? Recebi agora quentinho de uma inspiração, né, de Deus. Eu estava pensando algumas coisas e eu pensei, eu tenho que gravar. A minha ideia nem era gravar agora esse vídeo, ia fazer outras coisas aí, né, do dia a dia. Pensei, não, eu preciso compartilhar essa palavra, porque é uma palavra que pode virar chaves aí, assim como tá virando na minha. Eu ainda estou elaborando essa palavra, mas vamos dividir antes que eu esqueça. Eu quero começar esse vídeo te perguntando uma coisa. Primeiro, eu vou ler o versículo chave aí para nossa reflexão. Eu vou ler aqui para nós, está no livro de Provérbios, livro aí, né, da sabedoria, livro inspirado por Deus, escrito, a maior parte dele escrito por Salomão, um homem muito sábio, recebeu aí essa unção do Senhor, esse dom da sabedoria. Deus se agradou da vida dele, né? Porque ele pediu sabedoria e Deus derramou abundante sabedoria na vida dele. E graças ao Senhor que essas palavras foram registradas aqui, né? Esses trechos, esses insights do céu aí que ele recebeu de Deus, foram registrados para a gente poder se apropriar e viver isso aqui que tá, essas pérolas, né? Esses tesouros que estão aqui. Então, vamos lá. Provérbios, o capítulo 9, o versículo 10. Para você que já é aí de uma caminhada, de igreja, de fé, de Bíblia, principalmente, né? Você talvez já conheça esse versículo, ele é bem falado, né? Aqueles versículos mais conhecidos, né? Tem esses na Bíblia que são os mais falados, e aqui esse aqui se inclui. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eu estava pensando aqui cá com os meus botões, pensando na minha vida, entre pensamentos e oração, porque para mim tudo se mistura, né? Eu tô fazendo uma coisa aqui no meu dia a dia, tô pensando, tô orando, tô conversando com Deus e vem esse versículo na minha mente. E eu penso assim: nossa, esse versículo ele parece tão simples, tantas vezes eu passei por ele de forma batida, mas carrega coisas profundas aqui. Eu espero e eu peço, Senhor, usa minha boca e a minha mente para eu conseguir aqui falar para você também, né? Eu conseguir comunicar, porque eu creio que também essa habilidade que vem de Deus pra gente, né? Eu não tenho muito essa habilidade de comunicar, é só por Deus mesmo. Eu espero que eu consiga comunicar para você que está me escutando essa profundidade. Você vai ter que ler a sua Bíblia, né? Orar ao Senhor e pedir também para Deus, né? Porque é algo muito pessoal. Pedir, Senhor, me dá, me revela aqui o que que carrega mais. Porque a palavra do Senhor, ela é assim, ela não se esgota, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da profundidade desse trecho, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela não se esgota. A gente tem sempre camadas aí para ir aprofundando. Então, aqui eu vou te dividir o que o Senhor me entregou, mas eu te encorajo para te ter a tua comunhão com o Senhor, ter a tua leitura na Bíblia, para você também receber dos céus, porque a gente recebe, e é incrível como a gente recebe de Deus aí a, as revelações aí do Senhor, né, da palavra. Então, vamos começar assim por partes. Sabedoria. Você já parou para pensar o que que significa isso? A gente escuta, né, tanto. Ah, sabedoria, sabedoria, eu quero sabedoria. Mas será que a gente já pensou de forma profunda ou prática o que que envolve ter sabedoria? Eu gosto muito de fazer aquele pensamento contrário, né? A gente pensa assim, o que que acontece na nossa vida quando a gente não tem sabedoria? Então, eu gosto também de colocar exemplos para a gente conseguir, eu acho palpável a gente pensar em exemplos na nossa vida, né?
E vamos começar aí com o trabalho, com o pensamento contrário, né? Pensar assim, o que que acontece na vida de uma criatura, de um ser humano, quando a gente não tem sabedoria? Eu acho que você já esteve nesse lugar, eu te digo que eu já tive muito nesse lugar. De viver a vida, aquela coisa assim, levando, empurrando com a barriga, como se diz, né? E viver do meu jeito, né? Às vezes por demanda que eu digo é aquela coisa assim, a gente vai apagando incêndio, né? Ah, tem uma situação ali, eu corro para ali. A gente parece aqueles ratos que estão fugindo, né? A gente vai para um lado e vai para o outro e acaba às vezes não tendo foco, não tendo objetivo, não tendo não tendo sentido na nossa caminhada, né? A gente vai para um lado e vai para o outro, e a gente às vezes também assume problemas de outras pessoas, a gente acha que a gente tem que se envolver em tudo. E a consequência disso é sofrimento. Sempre a consequência de viver sem sabedoria é o sofrimento. A gente vai se dar mal, a gente vai quebrar a cara se a gente vive sem sabedoria. A gente pode estar super bem intencionado, né? Você pode estar me escutando e dizer assim: "Ah, Roberta, mas eu só faço coisas boas. Eu gosto de resolver problema das pessoas. Lá na minha família, as pessoas despejam o problema em cima de mim. Eu sou uma boa ouvinte, as pessoas contam comigo para resolver. Ou eu, por exemplo, eu tô na igreja e eu assumo tudo. Eu sou super prestativa, eu faço tudo, eu abraço tudo. Será que às vezes aquilo que a gente acha que é certo e que talvez assim sejam coisas boas, mas nem tudo é para nós, né? E a questão da sabedoria é algo derramado para nós por Deus, para a gente saber como conduzir a nossa vida. É algo muito pessoal, muito particular, né? Que a gente vai buscar direto da fonte, porque às vezes uma coisa é muito boa, mas não é para nós, né? Às vezes se envolver com tal atividade, digamos na família, né? Abraçar o problema de todo mundo, tá te sobrecarregando, tá te sugando as energias, tu tá assumindo o problema que não é teu. Aí tu chega em casa, tu briga com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, porque tu tá aqui, ó, por aqui de problema, tu tá esgotado e pensando, ai, como é que essas pessoas não se dão conta, né? Eu fico indo por esse caminho e eu tô vendo que é o outro, aquilo vai te sugando, te sugando. Você tá se enganando achando que você tá fazendo grande coisa, né? Um grande favor. Ah, eu estou, né, sendo uma boa pessoa, porque eu tô aqui fazendo bem. Ah, eu estou sendo uma boa pessoa, porque eu tô fazendo bem, eu tô me envolvendo em tudo que é atividade da igreja. Ah, as pessoas não gostam de fazer, né? Precisa alguém que faz, eu vou lá e vou fazer e vou assumir tudo. Será? Será? Será que tudo é para nós? Será que por isso que eu comecei esse vídeo, né? E eu falei sobre demanda. Porque quando a gente vive sem sabedoria, a gente vai indo se enfiando assim, né? Conforme as necessidades em tudo que é coisa. Eu já vivi muito nisso. Deus teve que ir trabalhando na minha vida e me cercar de uma maneira, né? Reduzindo aqui as minhas atividades e focando no que realmente Ele quer para mim. Porque é assim, ainda mais na nossa sociedade, né? Que a gente é cobrado, mesmo que muito, não é cobrado diretamente, cobrado indiretamente aí, né, pela dinâmica da sociedade, a gente é cobrado a produzir, a fazer e acontecer. E a gente acaba entrando nesse lugar, né, nesse lugar de ter que dar conta de tudo. E aí está a chave, né, da leveza e da alegria, da felicidade, da plenitude, que é a gente buscar sabedoria na nossa vida, né? Buscar o que realmente Deus quer para nós, porque a gente precisa, você já deve ter ouvido falar, né? Ouvido psicólogos, pessoas falando a importância da gente saber dizer não. A gente precisa aprender a dizer não.
E a gente precisa entrar nesse lugar aí de perguntar, Senhor, o que tu tens para mim? O que que é para mim? O que que é para eu abraçar? Esse problema familiar é para eu me esgotar e me estressar com isso ou não? Tem situações que a gente precisa, assim, orar. Se é uma coisa que a gente se incomoda, que a gente fica, né, às vezes entristecido com alguma situação, a gente entra em oração, a gente vai direto lá para a fonte, para aquele que é o Senhor, né, do universo, o Criador dos céus e da terra, e que a gente pode interceder pelas pessoas e pedir, Senhor, por favor, abre os olhos, revela, toca o coração, né? Mas a gente não tem que estar assumindo todos os problemas do mundo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, a gente buscar a Deus e perguntar: Senhor, o que que tu tens para mim? A gente não se enganar achando que que toda porta é para nós, todas as coisas que são aparentemente boas, né? Ah, é bom a gente escutar o problema dos outros, é bom a gente querer resolver os problemas da família, é bom a gente tapar os buracos, né, das necessidades. Às vezes, quem sabe Deus, quem sabe você está fazendo um desserviço, né, na obra do Senhor. Olha que forte, agora que eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente querendo dar conta de tudo, a gente tira a oportunidade das pessoas, né, de chamar as pessoas para se envolver. De repente, como eu citei o exemplo aí da igreja, de repente você pensa assim, eu vou assumir tudo porque aqui ninguém quer participar, ninguém quer ser voluntário, ninguém quer se envolver, então eu vou abraçar tudo porque tem que ser feito, né? Tem que fazer. A roda, a engrenagem tem que andar, tem que funcionar. Isso aqui, né? A gente fica naquela ânsia e às vezes o que Deus quer da gente é um posicionamento e dizer assim, não, desse jeito eu não quero fazer. Isso tá pesado para mim. Isso não é como tem que ser, não tá leve, não tá legal, porque eu creio assim, né, pessoalmente eu, Roberta, creio que o trabalho do Senhor tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser agradável, né? Não pode ser um peso, né? Já tem as dificuldades, as lutas espirituais, né? Às vezes os desafios, né? Imagina a gente ainda ser sugado as nossas energias, a nossa força, tudo, né? Então, aí daqui a pouco, Deus, tu poderia ser um baita de um instrumento na mão do Senhor, né, pra ir transformando isso, né, dizendo assim, não, vamos lá, pessoal, vamos lá, cada um faz um pouquinho, porque a Bíblia fala muito sobre delegar, né, tá? Então, aqui a gente já fugiu um pouquinho do tema. Mas nós estamos falando sobre a sabedoria e eu dei aqui uns exemplos do que é a gente viver sem sabedoria. Alguns exemplos de como é a nossa vida quando a gente vai vivendo por demanda e vai fazendo tudo que a gente acha que tem que ser feito, a gente não pede orientação de Deus, a gente entra em todas as portas. Isso é viver sem sabedoria e isso é sofrimento. O sinônimo disso é sofrimento, é cansaço, né? É frustração, porque a gente se esgota, a gente cansa, ou outro exemplo, a gente já ir para outro lado, né? A gente colocou o exemplo de pessoas que estão teoricamente fazendo bem, mas que não é coisa para elas, né? Mas vamos colocar outro exemplo de realmente pessoas que não estão nem aí, né? Em agradar o Senhor. Ah, não tô nem aí com Deus, com a igreja, com nada, com o princípio, com nada. E aí se joga em vício, se joga em tudo que é coisa. O final dessa vida é sofrimento também. É só a gente analisar, é só a gente analisar às vezes, né, as pessoas que têm essa vida, como que elas estão ali lá na velhice, ou né, na vida adulta. É pobreza, é miséria, é sofrimento. Então, é só a gente analisar os benefícios que a gente viver com sabedoria, né? A gente analisa o que é viver sem sabedoria e com sabedoria. Isso a gente pode analisar até nos exemplos das pessoas, né? É muito legal quando a gente é adolescente, às vezes quando a gente é adolescente a gente tem umas ideias, né? E é muito legal a gente pensar assim, eu sou diferentão aqui, eu sou rebelde, eu não sigo regras, eu não tô nem aí, né? Deixa eu aqui fumar meu baseado, deixa que eu fazer o que eu quiser, eu não quero ter relacionamento sério com ninguém, deixa eu curtir a vida.
O adolescente, né? Isso é liberdade, né? De repente você já teve essa experiência aí, ou de repente está nesse lugar. Dependendo da fase que a gente tá, isso é liberdade. Mas se a gente analisar como é que é viver uma vida assim, nesse caminho, a gente vai ver que não é bom, que é destruição. Porque que coisa boa tu ter uma vida organizada, que coisa boa tu ter, né, tu tá dentro dos princípios do Senhor, né? Então, que coisa boa mesmo tu tá sozinho, né? Às vezes a gente fica naquela ânsia de ter um relacionamento, né? E aí tem pessoas que procuram vários relacionamentos, vão se machucando o seu emocional, a sua vida. Isso é tristeza, isso é desgraça. Então, às vezes é melhor estar sozinho, ser curado, estar na presença do Senhor, do que ficar se lançando aí em tantas ilusões, porque são ilusões, ou se atirando em vício. Às vezes a pessoa está frustrada e se atira em vício. Isso é um escape, é uma ilusão, depois fica pior ainda, né? Então, é só a gente observar e, quem sabe, a gente até analisar a nossa própria vida. Como é que a gente fica depois, né, de sair aí de uma situação dessa. Então, nós citamos esses exemplos contrários, né, da sabedoria. Então, vamos analisar o nosso trecho-chave aqui para esse vídeo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora a gente vai analisar a palavrinha temor. Eu muito tempo pensava em temor e essa palavra não me soava muito bem. Eu pensava em medo, né? Eu pensava, poxa, medo de Deus, né? Que coisa. O temor, o respeito, a reverência. Esse é o significado certo da palavra temor, né? É a gente ter respeito, reverência e dar atenção para aquilo que Deus se importa. Então, Deus se importa que a gente tenha uma vida de sabedoria pelo nosso próprio bem, né? Pela nossa felicidade, porque Deus tem o desejo que os seus filhos, né, as suas criaturas, sejam felizes, né? Deus não deseja o mal para ninguém. Então, aqui tem algo, é muito precioso esse trecho, né? O temor do Senhor, a gente amar aquilo que Deus ama, é o princípio da sabedoria. Então, se a gente tem o temor ao Senhor, né, o temor do Senhor, aí vamos pensar nessa palavrinha da forma certa. Temor não é medo, mas o temor, o respeito, a reverência, o amar o que Deus ama, é o princípio. Então, quer dizer, se a gente vê isso, é o princípio da sabedoria, né? Aí, conforme a nossa vida vai, né, andando, a gente tem que estar sempre buscando sabedoria. Aqui eu vou colocar alguns exemplos em relação a isso, né? Às vezes, a gente tá pedindo algo para Deus, né? Pedindo para o Senhor assim, poxa, Deus me abençoe em tal área, né? E quando a gente tá orando, a gente tem uma reverência, um temor, a gente fala, Senhor me abençoar nisso, eu vou entregar tudo para Ti, eu vou entregar isso para Ti, meu coração não vai estar nisso, né? Quantas vezes a gente ora assim nesse sentido? E quantas pessoas recebem aquilo do Senhor e depois se afastam, né? Depois viram as costas ou seu coração não tá tão inclinado. Então, olha que poderoso esse trecho. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a gente precisa estar sempre vigiando, né? A gente precisa estar sempre vigiando para em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, a gente buscar esse coração, né? Às vezes a gente se acostuma com alguma coisa, né? De repente, vou dar de novo o exemplo da igreja. Quem sabe você tinha um sonho, né, de se envolver em algum determinado ministério da igreja, vamos por assim. Aí você orava, o Senhor, Senhor, queria tanto uma oportunidade naquela área ali para trabalhar com criança, digamos, né? Vamos por esse exemplo. E se aí Deus atende a tua oração? E antes, quando você estava orando e pedindo, você estava com o coração cheio de temor, né, ao Senhor. Só que a gente vai se acostumando com as coisas. Aí daqui a pouco aquele trabalho, aquilo ali já vira uma rotina.
Daqui a pouco você não tá nem vigiando mais a sua boca, você tá murmurando, ai, eu tô cansado, ai, ninguém me ajuda, ai, essas crianças são muito bagunceiras, ai, tá tudo difícil, né? Como é comum isso? Isso foi um exemplo, mas a gente pode colocar isso em todas as áreas da nossa vida. E isso é muito comum quando a gente está antes, né? Antes de pedir algo para o Senhor, a gente pede, está pedindo, né? E a gente está com aquele coração tão reverente, tão entregue. Depois, quando a gente conquista aquilo ali, a gente não tem o cuidado de continuar dentro dessa sabedoria de Deus, né? De vigiar a nossa boca, de não murmurar, de ser grato, de estar entregue aí, né? À vontade do Senhor. Por que a gente pensa que é só antes de obter algo de Deus que a gente tem que ter essa sabedoria, esse cuidado, né? A gente tem que ter em todos os momentos. Às vezes, até quando a gente identifica algo errado, a gente precisa vigiar a nossa vida. Isso é uma coisa bem séria. Eu fiquei pensando sobre aquela história de Davi, que ele já tinha sido ungido rei. E Saul ainda estava no trono, né? E ele teve várias oportunidades ali de tirar a vida de Saul, de desonrar a vida dele, né, também. Mas não, ele teve um coração tão cheio de temor, não temor ao Saul, mas temor ao Senhor, né? Respeito ao Senhor. Não, aquele homem foi ungido por Deus, aquele homem foi levantado por Deus. Quem sou eu? É por isso que Deus se agradou muito do coração de Davi. A gente tem que ter esse coração. Se a gente buscar esse coração em tudo na nossa vida, esse coração de sabedoria, isso vai nos poupar grande sofrimento. Vai nos poupar de muito sofrimento, de muitas frustrações, de muita tristeza da nossa vida, de muita miséria na nossa vida. A gente precisa buscar esse coração de temer ao Senhor, que é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio, é o início. A gente precisa continuar dentro desse temor sempre, dia após dia na nossa vida, né? E aqui continua assim, o conhecimento do santo é entendimento. Então, como que a gente conhece a Deus? A gente conhece a Deus em oração e em leitura da palavra. É assim que a gente conhece a Deus, conhece o que para Deus é importante, o que Deus se agrada, o que Deus deseja para a nossa vida. É na Bíblia que a gente aprende como conduzir a nossa vida, como os princípios, né, de Deus para a nossa vida, que na verdade nos poupam de sofrimento, né? Como fala a palavra, o princípio da sabedoria. Porque se a gente pensar o que é viver sem sabedoria, é só a gente pensar em exemplos. A gente acha muito bonito, né? Viver sem regras. Ah, eu faço o que eu quiser, eu sou dono de mim. A vida com Deus não é uma vida de opressão. A palavra diz que Deus nos chamou para liberdade. Pelo contrário, a gente se engana achando, né? Ah, eu vou para uma igreja, vão me controlar, vão dizer o que eu tenho que fazer, eu vou seguir regras, né? Eu vou ser todo engessado. Não, pelo contrário, a vida com Deus. Aqui eu não estou falando de, talvez, instituições religiosas que têm distorções, né? Porque a gente sabe que aonde tem a verdade também tem o engano, né? Então, não estou dizendo que todas as igrejas são perfeitas e que não tem ambientes que não são saudáveis, mas a Bíblia, a palavra de Deus, a relação com Deus e uma igreja saudável, sim, vai nos incentivar a buscar essa liberdade em Deus, né? Que a liberdade não é fazer tudo o que a gente quer, porque isso nos prejudica, né? A liberdade é a gente descobrir a nossa identidade em Deus e seguir esses princípios de sabedoria que fazem bem para nós. Deus não quer o que faça mal para nós, Deus quer o que faz bem para nós. Então, temer ao Senhor, amar a Deus, respeitar as coisas de Deus, seguir os princípios,
Amar o que Deus ama é o princípio da sabedoria. E a gente necessita continuar todos os dias. Não adianta a gente aceitou Jesus, né? Ah, sim, aceitei Jesus, comecei para a igreja. Aí daqui a pouco a pessoa tá naquelas igrejas mais tradicionais e pensa assim, agora eu vesti aqui a minha roupa de crente. Tô com a roupa de crente. É um estereótipo, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas o que a gente precisa é modificar o nosso interior junto com Deus, né? O Espírito Santo nos revelando dia após dia sua vontade para nós. Então, daqui a pouco você pensa assim: "Ah, agora eu aceitei Jesus, tô crente, e não preciso de mais nada." Não é assim, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Amar o que Deus ama é o princípio, e aí dia após dia, né? A santificação, o processo de santificação, Deus vai nos mostrando aquelas coisas, aqueles que eu gosto muito de dizer, assim, os pontos cegos, né, da nossa vida. As coisas que a gente acha que não tem problema, né? Ah, não quero tocar nisso, é doloroso demais, mas Deus, com aquele amor, né, profundo por nós, Ele vai nos ajudando a entrar nesses lugares, às vezes, que a gente tem medo de entrar, tem dor, né, para entrar, mas para nos transformar, para nos curar. É dia após dia buscar aí o temor do Senhor, para buscar sabedoria na nossa vida, que é a coisa mais maravilhosa, a gente viver em liberdade, em sabedoria, a gente buscar caminhos que não nos façam mal, mas caminhos de vida para nós. Então, isso que eu desejo para ti, desejo que tu fique com essa palavra, né? Aqui a gente esmiuçou algumas coisas que eu acho que vale a pena você pensar na sua vida. Não sei qual é a fase que você está, né? Falei aqui também um pouco sobre esses pensamentos que a gente tem na juventude. De repente, estou falando para uma pessoa jovem aí que vai me escutar. Pense sobre isso. Pense um pouco sobre essa questão aí da gente buscar ilusões na vida, né? Analise. A sabedoria, ela tá também em a gente observar. Às vezes, observar os exemplos. A gente não precisa, às vezes, passar pela dor. A gente precisa ter essa capacidade de observar as pessoas. E aí, observe, pense, ó, se eu for por esse caminho aqui, peça ao Senhor para te dar esse discernimento. Se eu for por esse caminho, eu acho que não é um bom caminho. Eu vou escolher esse outro caminho aqui. Então, peça ao Senhor para você ter uma vida boa. Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Então, fica com essa reflexão, abraço e até o próximo vídeo.